Olá! Vivo falando das situações que podem considerar para ser levadas numa terapia. Hoje vou dar uma invertida no sentido aqui da orientação do que a gente fala, para mencionar as pessoas que se cansaram, né? Já começaram a terapia, estão cansadas no meio do processo, mas ela sabe que não é momento de parar ainda não. Mas ela deu uma desanimada. O que isso acontece? O que está acontecendo dentro dela ou nessa situação terapêutica? O que pode estar acontecendo? É sempre o que pode estar acontecendo, né? Porque nunca é uma resposta só que encaixa para todo mundo e eu não posso falar a sua verdade que está aí, que você está vivendo a sua situação, cada um tem. Então a gente vai pensar nas possibilidades, o que pode estar acontecendo. Então vamos lá, antes da gente ir para o que pode estar cansando essa pessoa na terapia, vamos entender qual foi a motivação que levou ela para começar a terapia, né? Porque normalmente quando a pessoa começa a terapia, ela está mais empolgada, ela tem lá um sentido, né? Uma expectativa. Então, vamos ver. Tem quem começa a terapia porque ela percebe que ela precisa mudar. Do jeito que ela tá, não tá legal, ela não tá feliz, a vida dela não tá produtiva, os relacionamentos não estão deslanchando, não tá em uma interação com as pessoas ou com uma pessoa específica, ou de forma geral, não tá rolando, não tá bom. Ou ela tá desanimada, tá triste, tá sem força para fazer as coisas que ela sabe que precisa, ou aquela tristeza, né, que bate a maior parte do dia e não deixa ela também desenrolar trabalho, estudo ou só viver, né? Ou então ansiedade que também não deixa a pessoa realizar muita coisa, ficar ali paralisada, preocupada, pensando no que pode acontecer, no que já aconteceu, angustiada com muita coisa e também paralisa, né? Tem aqueles que se queixam como é que a vida tá desenrolando e tem os que não têm uma queixa. Fala assim, eu não tenho um problema, eu quero, por exemplo, identificar minha carreira, eu quero me conhecer para saber que vestibular eu vou prestar. Ou já tive uma carreira e não estou me entendendo com ela, quero me conhecer. Então, muitas vezes é nesse sentido de autoconhecimento, não só para a carreira, né? Mas às vezes só conhecer, não tem problema nenhum, não tem decisão nenhuma para tomar, mas eu quero me conhecer. Eu acho que eu vou gostar mais da minha vida depois que eu souber um pouquinho mais a meu respeito, as coisas que eu faço, porque eu faço, que outras coisas que eu... Enfim, pode ser também, pode ser uma meta terapêutica. Bom, então, de toda forma, existe uma meta terapêutica, existe algum ponto onde a pessoa quer chegar, né? E chegando nesse ponto, ela vai saber, opa, tá aqui, é o momento, agora é o momento de encerrar a terapia. Mas como a gente tá falando de saúde, né, de saúde mental, a gente tem correlações bem interessantes com a saúde física também, né? Como por exemplo, a pessoa que cortou a mão, ela vai no médico, ela vai fazer o tratamento, pode ser que ela tenha que voltar no médico ou no enfermeiro que vai fazer curativo, enfim, pode ser que volte algumas vezes, pode ser que ela tenha que tomar remédio por um tempo, então tem um certo tempo de tratamento, em algum momento ela precisa perceber que agora o tratamento encerrou, né? Quando é que encerra? Quando aquele corte não está incomodando mais, está fechado, não tem risco de infecção, né? Pode levar uma vida normal, sem dor, sem incômodo, então ela sabe, eu quero encerrar, não preciso mais ir no médico por causa desse corte na mão. Às vezes o corte não ficou uma coisa assim que nunca existiu, ficou uma cicatriz, né? Uma lembrança de que já teve alguma coisa, mas não incomoda, tá aqui, só... Existe aqui uma informação de que nessa mão já teve um corte, né? Não tira movimento, ou às vezes não tira, mas consegue lidar, fez uma fisioterapia. Enfim, assim é saúde mental também. Às vezes você vai, você trata, chega no momento que você fala, agora está ok. Ainda ficou uma lembrança de algum problema que eu tive? Ficou, mas com isso eu consigo lidar. Né? Isso não me incomoda, isso eu vou tocar para frente. Então, assim, a meta terapêutica é o seu entendimento do seu conforto, que daqui para frente, ok, né? Tô de boa. E normalmente essa meta terapêutica
é desenhada, né, junto com o terapeuta. Você coloca o que está acontecendo, você coloca como você gostaria que caminhasse, onde você gostaria de chegar, e, enfim, às vezes a meta terapêutica já é muito clara desde que a pessoa chega, às vezes não, às vezes ela só chega com o desconforto, só chega com um incômodo e nem ela sabe onde ela quer chegar. Ok, não tem problema, vai se desenhando isso ao longo do processo, né? Nada é obrigatório. Mas algumas pessoas nem chegou, né, nessa meta, às vezes mal conseguiu identificar qual é a meta, mas já cansou, já está desanimada, não quer mais ir, não sabe o que falar, fazer. E tem muitos assim que sabe, não sei o que falar, não sei o que falar, chega lá, né, fala, né, descobre que tem um monte de coisas, essa pessoa nem tem mesmo. Então é interessante entender, né, por que perdeu a motivação no meio do caminho, o que aconteceu? Pode ter alguns motivos, a pessoa pode ter expectativa de um outro ritmo, de um outro andamento, de ter descobertas, de perceber mudanças, de ter insights, de ter percepções, de ter mudanças de visão e não está acontecendo no ritmo que ela tinha esperado, né? Pode ser que ela tenha fantasiado mesmo né, uma terapia de filme, de novela, onde de repente, nossa, e às vezes não é, às vezes é, mas às vezes não é, né? Às vezes o processo é mais longo, às vezes o processo não é tão brilhante, às vezes o processo vai enriquecendo aos poucos, e aí a pessoa fala que então, se tá lento eu não quero nada, né? Se tá devagar, eu nem esse pouco ganho que vem vindo, não quero mais nada, cansei, tô com preguiça de ir. Aí é questão de você se avaliar. É sempre interessante conversar com o seu psicoterapeuta a respeito desse seu sentimento, né? Para entender que às vezes nessa informação vem muita coisa, né? A seu respeito e do processo que você está passando, né? Às vezes as metas terapêuticas estavam ambiciosas demais mesmo. Você estava, né, imaginando um ponto de ter virado uma super mulher, um super homem, um super alguma coisa, e você percebeu que não precisa, né? De repente você tá mesmo, você tá cansada porque você tá mesmo no momento de parar, porque o que você ganhou tá ok, aquele super, hiper, né? Não é necessário, pode ser. Pode ser que você tenha se cansado porque você tá chegando em lugares desconfortáveis, né? Que você tá olhando para situações que aconteceram, você está começando a lembrar, está começando a tocar em assunto que sempre foi muito dolorido. E agora, né, você está percebendo que continua difícil. Aí você fala, não quero ir nesse caminho, não quero olhar para isso, não quero falar sobre isso. E quando tem um assunto que fica muito desconfortável, pode ser que ele esteja te dizendo que é aí que tem alguma coisa. Claro que o psicólogo nunca vai te forçar, nunca vai te jogar para os leões, ele vai entender o seu momento, entender o seu ritmo, a sua fragilidade e vai trabalhar dentro do que é possível. Mas pode ser sim que isso esteja acontecendo. Pode ser que você esteja mudando, sim, mas você está incomodando as pessoas perto de você, né? Os ganhos que você está tendo estão sendo legais para você, mas às vezes as pessoas perto elas não estão esperando que você mude, elas estão, né, tava bom para elas, às vezes o seu problema estava sendo uma coisa interessante para ela, às vezes a sua depressão estava sendo a companhia em casa para outra pessoa, de repente você vai curando da depressão, você vai começar a ter vida, vai sair com os amigos, e aquela pessoa ali que estava contando com você chateadinha do lado dela, aí ela pode ficar né? E começa a cobrar a sua presença e você não quer se indispor com essa pessoa, às vezes você gosta dessa pessoa. Aí você fala, não, o meu ganho está incomodando o outro, está sendo prejudicial para outro, você começa a ter preguiça de... Pode ser, não estou dizendo que é isso, pode ser, uma das possibilidades. Tudo que você... Nossa, eu podia dar uma lista gigante aqui, pensei em algumas coisas só. E aí, nesse ponto, algumas pessoas começam a considerar que elas não mudaram para melhor não, que a terapia não está fazendo efeito nenhum. E também, para avaliar isso, é interessante se observar alguns pontos. O que é possível estar acontecendo? É possível que o terapeuta não esteja acertando nas intervenções. Pode ser, né? Pode ser que não encaixou ali na experiência dele, não encaixou e... Aí você pode avaliar a possibilidade de mudar de terapeuta, pode ser que não seja isso, pode ser que você precise, né, de chegar no seu momento de mudança, pode ser que é você que ainda
está no ponto, no momento antes da mudança, você está identificando a origem do problema, você está reconhecendo o que aconteceu e o próximo passo seria a mudança. E esse momento pode ser um pouco chato para você, pode ser desanimador, justamente também por estar olhando situações dolorosas. E pode ser que você esteja mudando, só que você estava tão acostumado com a vida que você tinha antes e fica complicado de mudar, porque as pessoas têm essa resistência também, né? Ela quer a mudança, ela sabe que onde ela está não está legal, mas sair desse lugar que não é legal, às vezes também, né, fica arrastado, não consegue. E aí eu lembrei de uma cena, né? Não sei quem assistiu aí sessão de terapia. Tem uma cena de uma senhora que vai para terapia e ela percebe que ela está mudando, ela está tendo vida, ela está fazendo coisas novas, é uma viúva, ela está fazendo coisas novas, é tão interessante, só que para chegar nesse ponto, ela está precisando identificar que a vida que ela teve com o falecido marido dela era muito pobre, deixava muito a desejar. Então reconhecer isso pode ser muito doloroso. Ela tinha uma fantasia de que uma ideia, de que aquele marido tinha sido maravilhoso a vida inteira, tinha sido perfeito, e ela vai reconhecer que ele não é perfeito, que tem outras pessoas agora no mundo que estão se apresentando para ela, que são pessoas que estão colocando ela para viver e que está interessante e que aquilo é bom, só que para viver o bom ela precisa olhar para aquilo que ela achou que era bom e não foi. Né? Então, às vezes a pessoa pode ter essa resistência, né, e falar, não estou ganhando nada, eu estou com vontade de parar, porque ela precisa reconhecer que aquilo tudo que ela achou que foi interessante não foi. Então pensa nisso, né? Quando a pessoa está nesse ponto de cansar da terapia, né, mas ela sabe que não é o momento de parar e está querendo entender por que ela não tem essa sensação de que não está ganhando nada, tem muita coisa para investigar, tem muita coisa para avaliar. É importante que você converse com o seu terapeuta sobre isso, né? É sempre um material a mais aí que vai ser desenvolvido, que vai te trazer benefício lidar com isso. Obrigada por me ouvir.